Gente, confesso que o tema, tipo, do acesso ao cinema me pegou desprevenida. Eu não tava esperando por esse tema. Eu falei, cacete, que coisa. Desculpa quem gosta de cinema, tá, gente? Mas não é uma coisa que eu me identifico muito bem, né? Mas eu falei assim, nossa, eu vou dar o meu melhor, porque é o meu era o primeiro Enem que eu tava fazendo no terceiro ano, só vocês compreender. Terceiro ano. Tem gente que faz como treineiro, já sabe como é que é o Enem. Eu fiz de gaiato. Mas, nossa, teve de muita experiência. Vamos começar. No filme Tempos Modernos, interpretado por Charlie Chaplin, retrata a rotina de um operário numa indústria e as dificuldades enfrentadas com a adaptação por conta das novas tecnologias. A realidade brasileira encontra-se o mesmo viés, onde a globalização e a falta de investimentos em cinemas, ou seja, que eu já estou apresentando meus dois argumentos, faz com que o acesso não seja igualitário. Aqui eu já estou apresentando a minha tese. Portanto, torna-se um retrocesso ser resolvido. O que eu fiz? Eu falei justamente que é um retrocesso isso que eu estou falando e que precisa ser resolvido. Em segunda instância, é necessário compreender que a globalização traz consigo diversas formas de conectar-se, fazendo com que indivíduos de baixa renda deixem de pagar para ver um filme no cinema e optem, acho que lá eu coloquei, por assistir pelo celular. É consoante com o poema de Drummond. Eu pensei assim, eu ficar colocando Carlos Drummond de Andrade, não. Basicamente eu resumi, eu coloquei Drummond. No meio do caminho havia uma pedra, né? Tema Coringa, gente, lembre. Analogamente, o caminho seria o acesso livre, né, para ver um filme, ou seja, a um filme, né? E a pedra seria as pessoas com menos condições de vida, né? E com menos condições, tende-se a um difícil acesso. Porquanto, é imprescindível fazer com que o acesso seja para todos, ou seja, sempre, você vê quando eu termino a minha ideia, eu concluo ela, eu sempre falo assim, portanto, ou então torna-se, alguma coisa do tipo, eu falo que é imprescindível resolver aquilo. Só que eu não vou ficar falando assim, é imprescindível resolver essa problemática, falando isso, todo final de frase. Não, eu vou usar o quê? Os sinônimos. Então, basicamente, outro assim. Deixa eu ver se aqui tô agora. Outro assim é notório ressaltar que a má disponibilização de investimentos em áreas como cinema e teatro faz com que tendem ter muitos gastos e aumento do preço em ingresso. Um fato evidente é que, com a Revolução Industrial e o surgimento de novas tecnologias, corroborou para o acesso, para que o acesso fosse só para a burguesia. Sendo assim, é pertinente, ou seja, outro sinônimo, resolver essa problemática. Uma coisa que eu encontro muito em redação que eu corrijo. Tá vendo aqui, ó? Outro sim, ou seja, eu já utilizei, né, a questão do termo conector. É notório ressaltar que a má disponibilização, que eu citei aqui, ou seja, o nome disso é tópico frasal, que é quando você retoma uma coisa que você disse lá na sua introdução e você retoma ela aqui, argumentando sobre aquilo. O importante é sempre você estar ligando. Aqui eu falei sobre um filme. Aqui eu já vim com poema. E aqui eu já vim falando um conto histórico. Ou seja, isso ganha muito na competência 4, que é interdisciplinaridade nas demais matérias, competências. Mostra que você tem um conhecimento mais amplo sobre aquilo. Acho que para resolver o problema de democratização do acesso ao cinema no Brasil, é preciso que o governo federal, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, realize, por meio de verba governamental, reformas em cinemas, a fim de diminuir gastos e valor de ingressos. Também é necessário que escolas incluam em grades curriculares o acesso ao cinema na escola, fazendo com que as dificuldades encontradas por Chaplin, que eu citei aqui, por quê?
porque eu retomei para fechar com chave de ouro. Uma ideia que eu sempre dou para todo mundo que me pergunta. O final é o que vai deixar o seu redator assim, nossa, caraca, ele fechou daquela maneira que eu queria. Agora, quando você não coloca assim para resolver um problema determinado e você já pega e fala: tem que fazer isso, 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 isso. Fazer o quê? Para resolver o quê? Como que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Que ferramentas eu vou utilizar? Então, aqui eu falei: também é necessário que escolas incluam grades curriculares o acesso ao cinema na escola, fazendo com que as dificuldades encontradas por Chaplin em tempos modernos não seja problema de acesso ao cinema. Ou seja, eu retomei e finalizei. Basicamente, isso é muito importante, porque deixa um gostinho de quero mais da sua redação.